Minha conversa é com Dilmar Bueno, que é presidente da CNTA, que é a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Presidente, deixa eu entender isso. Uma confederação especificamente representando os autônomos. É uma entidade relativamente nova e eu quero saber de onde surgiu, né? Quem especificamente representa e de onde saiu essa ideia de criar uma confederação justamente para os transportadores autônomos de carga. Na verdade, a ideia da confederação, que é a entidade máxima na hierarquia de representação sindical de qualquer categoria, trabalhador ou empresarial, ela vem já desde a constituição dos sindicatos, os primeiros sindicatos constituídos, a partir de 87, onde houve a separação dos taxistas com os caminhoneiros autônomos. E aí os caminhoneiros autônomos adquiriram o direito de criar sua representação específica a nível nacional. Então, primeiro foi criado os sindicatos, aí as federações, e agora o último passo para chegar à Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Sim, mas já existe uma confederação, que é a CNT, né? Inclusive, eu fiz alguns pedidos de informação para entender qual é o papel específico da CNT, que mais me parece representar o empresário que o autônomo, né? E aí no meio desse processo aparece uma outra confederação. Então temos CNTA de um lado, representada pelo senhor Dilmar Bueno, e CNT de outro lado, representada pelo senador Clésio Andrade. Por que nasceu uma outra confederação? Se já existia uma que põe todo mundo no mesmo pacote? Que é exatamente esse é o problema. A CNT é uma confederação institucionalmente representativa dos empresários de transporte, do segmento dos empresários de transporte. Quer dizer, os autônomos estão, de certa forma, alijados de todo o processo de benefício que precisa e de uma estrutura sindical a nível nacional que os represente específica. Os assuntos dentro da CNT lá são basicamente assuntos direcionados de interesses e atendidos aos empresários de transporte. Então não se entende muito bem, né, porque, na verdade, isso foi em função do sistema que a categoria ficou vinculada aos empresários até agora. Mas agora eles precisam dessa libertação aí para ter a sua organização própria e específica. Mas, de maneira prática, o que muda para o autônomo? Você ter uma confederação que represente especificamente essa entidade e não uma confederação que represente várias entidades no mesmo pacote? Representa tudo o dia a dia do caminhoneiro, né, os problemas de segurança nas estradas, o problema de pedágio, o problema de porto, o problema de frete do caminhoneiro, porque é exatamente isso que acaba colidindo, porque se você olhar na prática, o caminhoneiro briga pela melhoria do frete com quem? Com as empresas de transporte, que são representadas pela CNT. Então, como que a CNT pode representar os dois segmentos? Ela vai sempre atender pelo lado dos empresários. Então, o caminhoneiro precisa ter a sua representação a nível de confederação independente para poder realmente brigar por fretes melhores, que é a grande expectativa que o caminhoneiro sempre teve, para que, através daí, vai dar condições melhores para ele de trabalho. A gente tem uma estimativa de que entre 60% e 65% de tudo que se produz nesse país é transportado justamente pelos caminhões, né, pelas estradas afora, aí, porque outros tipos de transporte não funcionam, capengam nesse país. Que percentual nós temos do caminhoneiro que está ligado a uma empresa e que faz esse tipo de trabalho e do autônomo, né, em números? Qual volume é maior? Não, na verdade, nós temos aí em torno de 60% da frota de caminhões de transporte de carga, transporte rodoviário de carga no país, de autônomo. Esses autônomos, 90% deles trabalham subcontratados de empresas de transporte. É muito pouco o número de caminhoneiros que conseguem pegar o frete direto das indústrias e fazer o transporte. Mas é a grande força de transporte, de escoamento de safra, das indústrias. Mas então, presidente, deixa eu só interromper, tem alguma coisa errada nesse processo. Se eu tenho 60% de uma categoria que é representada por autônomo, como esse autônomo não consegue ter voz numa entidade? Tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Tem algum coelho nessa cartola. É isso que a gente está tentando mudar, porque infelizmente o caminhoneiro não tinha se organizado, né, com sindicatos, com federação, para poder realmente ter voz junto a uma confederação e principalmente ao governo federal, que hoje o caminhoneiro não tem. Ele só tem voz quando ele para as estradas. E é isso que nós queremos evitar.
além do prejuízo para o país, o prejuízo para o próprio caminhoneiro. Porque quando ele tem que fazer protesto de paralisação, é diferente de um empregado que continua recebendo o salário e tal. O caminhoneiro não pode parar nem para protestar, porque a prestação dele não para, o seguro dele não para, as dificuldades dele não param, porque o caminhão, a empresa, é um negócio dele, é o salário dele. Então, essa é a grande dificuldade que nós queremos inverter. A partir do momento que o caminhoneiro tiver a sua confederação para levar a legitimidade dos problemas dele junto ao governo, talvez ele não precise fazer paralisação a nível nacional, como tem acontecido muitos protestos aí de caminhoneiro no país. Bom, a CNTA está legalmente criada, já passou pelos ministérios todos, a documentação está toda em dia. Então, pelo menos é a informação que eu tenho. Agora, se você tem a CNT, que tem esta massa, né, de autônomos, tem a CNTA, englobando, né, também tentando englobar essa massa de autônomos, há uma disputa entre essas entidades, presidente? Infelizmente, a gente sim está indignado porque que uma confederação nacional de empresários de transporte está sendo resistente com a organização independente dos caminhoneiros, que a priori só incomoda eles lá dentro, porque só levam problemas que colidem em conflito com a representação dele, que são os empresários. Então a CNT tem que representar os empresários de transporte. E os caminhoneiros têm que ficar libertados, né, dessa condição que ele está atrelado aí a uma confederação para ele ter a sua independência e ter legitimidade nas suas reivindicações. Mas por que, na sua avaliação, a CNT continua, então, querendo ficar com essa massa de autônomos? Olha, isso a gente não conseguiu realmente identificar o porquê dessa resistência, está se tornando uma interrogação muito grande, essa resistência do presidente da CNT, que parece uma disposição mais pessoal dele do que o próprio segmento. A gente tem recebido aí apoio de alguns sindicatos de empresa, até de federações de empresas de transporte, que concordam e até reconhecem a nossa organização e não oferecem resistência. Por exemplo, aqui no Paraná, em São Paulo, em vários estados, a gente há esse reconhecimento do segmento de transporte que sabe, é necessário, é legítimo da categoria. Mas por parte do presidente da CNT é que assim, fica uma dúvida muito grande porque essa resistência dele com a organização independente dos caminhoneiros autônomos saindo da CNT. Há quanto tempo a CNTA está legalmente criada? Ela foi constituída a partir de 2012, está legitimamente constituída, registrada com o CNPJ, está atuando, já representando, criando, organizando, criando sindicatos de representação onde não tinha representação de caminhoneiro e as federações para realmente constituírem a federação, a confederação e poder representar. Presidente, cá entre nós, quando se pensa numa entidade como uma confederação, um sindicato, uma federação, muita gente pensa, é só mais uma entidade, né, que está aqui para me representar, mas que na verdade representa a si mesmo. O que a CNTA, então, tem de diferente, ou pode ter de diferente da CNT? Ou é só mais uma no pacote? Não, é muito diferente. Primeiro porque ela vai realmente atuar focando os assuntos específicos do caminhoneiro autônomo. Seria essa ligação, por exemplo, o sindicato do caminhoneiro com a federação do caminhoneiro e a confederação do caminhoneiro autônomo? Quer dizer, essa ligação de entidades traria uma força maior, é mais ou menos por aí? Veja, Joyce, é isso que eu falei no início para você. A hierarquia da representação sindical, ela é formada no Brasil, pode ver por todas as categorias, por sindicatos, federações e confederação. Então, os caminhoneiros precisam ter essa representação, essa formação concluída. Eles só puderam, com muita resistência, formar sindicatos e federações. Por que eles não podem dar o último passo para ter a sua confederação também? Porque a confederação é o elo, né, das federações com os sindicatos para levar ao governo federal as reivindicações específicas da categoria. Você veja, não pode cada sindicato... Seria a voz maior. A voz maior não pode cada sindicato individualmente estar discutindo o problema. O governo não tem nem condição de atender. Ele precisa ter essa unificação, realmente esse entendimento nacional para poder chegar lá realmente com autoridade e especificamente representar os interesses do caminhoneiro. Daqui para frente, qual é o próximo passo? Bom, nós estamos aí na dependência do aspecto legal
do registro, o reconhecimento do Ministério do Trabalho, embora que a CNTA, hoje ela já é formada por sindicatos e federações. E por que não saiu esse registro, então, ainda? É essa a dúvida que a gente está aí muito grande, que está se formando, da questão da repressão aí por conta da CNT. Houve um pedido de impugnação, é isso? A CNT pediu impugnação do registro da CNTA. A CNT agora, né, o que foi feito até agora nos bastidores pelo presidente da CNT, agora ele declarou realmente, frontalmente, né, publicou, né, a sua contrariedade à organização dos caminhoneiros, fazendo a impugnação e assinando a impugnação e apresentando ao Ministério do Trabalho para registro da CNTA. Muito bem. Gilmar Bueno, presidente da CLTA, Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, que é essa entidade que acabou sendo criada em 2012 para tentar tirar do mesmo pacote patrões e empregados desta área, que é uma área tão importante que é a área do transporte. Como eu disse, 65% de tudo que é transportado nesse país está nas carrocerias dos caminhões. E aí, gente, vem aquela série de discussões em torno disso. É estrada, é pedágio, são os acidentes de trânsito, é a representação, é o valor do frete, enfim, é uma discussão econômica que é muito mais ampla. Presidente, muito obrigada pela entrevista, boa sorte e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade.